dossiê de pesquisa sobre a vida de Gene Roddenberry e o impacto cultural de Star Trek. Imagine sobreviver a 3 desastres aéreos catastróficos, trabalhar nas ruas violentas de Los Angeles como policial e, depois de tudo isso, criar um futuro onde a humanidade finalmente vive em paz. Esta é a trajetória improvável de Gene Roddenberry, o homem por trás da franquia Star Trek. Mas como as experiências traumáticas de um piloto de guerra moldaram a visão utópica mais famosa da ficção científica? Neste dossiê, vamos mergulhar na biografia real de Roddenberry, desde os campos de batalha do Pacífico até os bastidores conturbados de Hollywood. Vamos explorar sua carreira militar, o impacto social revolucionário de sua obra, as previsões tecnológicas que se tornaram realidade e as polêmicas financeiras que quase destruíram seu legado. Prepare-se para entender como nasceu a Federação Unida de Planetas. Origens e o contexto da Segunda Guerra Mundial. Eugene Wesley Roddenberry nasceu no dia 19 de agosto de 1921, na cidade de El Paso, no Texas. Sua jornada rumo ao oeste começou cedo, quando sua família se mudou para Los Angeles em 1923. Seu pai seguiu carreira na força policial da cidade, um ambiente que influenciaria Gene anos mais tarde. Durante a infância e juventude, ele se tornou um leitor ávido de revistas populares de ficção científica, alimentando a imaginação que definiria sua carreira. Após se formar na escola Franklin High School em 1939, ele dividiu seus estudos entre a engenharia aeronáutica e as ciências policiais. A vida acadêmica foi interrompida pelo cenário global de guerra. Gene obteve sua licença de piloto civil e, logo após o ataque a Pearl Harbor, alistou-se na Força Aérea em dezembro de 1941. No ano seguinte, enquanto se casava com Eileen Hesroat, ele era enviado para o Pacífico Sul. Como capitão, ele pilotou o bombardeiro pesado Boeing B-17 Flying Fortress, realizando missões de patrulha e combate no 39º Esquadrão de Bombardeio, sobrevoando as águas perigosas das Ilhas Fiji. Sobrevivência nos ares e investigação de acidentes. A tragédia marcou profundamente a experiência militar de Roddenberry. Em agosto de 1943, enquanto pilotava o bombardeiro Yankee Doodle, ele enfrentou uma falha mecânica grave durante a decolagem em Espírito Santo. Mesmo tentando abortar a partida, a aeronave colidiu violentamente contra as árvores. O acidente resultou na morte do bombardeador Dion Kruger e do navegador Talbert Wallon. Embora o inquérito oficial tenha absolvido Roddenberry de erros de pilotagem, o peso psicológico foi imenso e alguns colegas de esquadrão mantiveram críticas severas contra ele. Após o retorno aos Estados Unidos, ele passou a atuar como investigador de acidentes na Divisão de Segurança de Voo. Nessa função, ele viajou por todo o país analisando destroços e falhas técnicas. Durante esse período, ele sobreviveu a uma segunda queda aérea, desta vez como passageiro. Demonstrando coragem, ele conseguiu retirar 3 tripulantes feridos das chamas antes que o avião fosse consumido. Ele encerrou seu serviço militar em 1945, condecorado com a Estrela de Voo Distinto e a Medalha do Ar. O desastre no deserto e os anos na polícia. Em março de 1945, Roddenberry iniciou sua carreira na aviação comercial voando pela companhia Pan Am. Ele operava rotas internacionais exaustivas entre Nova York, Calcutá e Joanesburgo. No entanto, em 18 de junho de 1947, o horror se repetiu. O avião Piper Eclipse sofreu uma falha no motor e caiu no deserto da Síria. O impacto matou 14 passageiros instantaneamente. Como oficial sobrevivente de maior patente e mesmo com 2 costelas fraturadas, Gene liderou o resgate dos sobreviventes e buscou ajuda no ambiente hostil do deserto. Essa terceira experiência de quase morte foi o limite para sua carreira nos céus. Em 1949, ele decidiu seguir os passos do pai e ingressou no Departamento de Polícia de Los Angeles. Ele trabalhou no controle de tráfego e, posteriormente, na divisão de informação pública, onde escrevia discursos para o chefe de polícia William Parker. Foi nesse período que ele começou a flertar com a escrita profissional, atuando como consultor técnico para a série Dragnet e escrevendo roteiros sob o pseudônimo Robert Wesley. Em junho de 1956, ele finalmente deixou a farda para se dedicar inteiramente à televisão. A linha do tempo da criação de Star Trek. A transição para a escrita foi bem sucedida. Em 1958, ele recebeu um prêmio do Sindicato dos Roteiristas. Entre 1963 e 1964, ele produziu o drama The Lieutenant, onde começou a reunir o elenco que formaria a base de sua obra máxima.
Em abril de 1964, ele apresentou a ideia de Star Trek para a produtora Desilu, descrevendo-a como um faroeste nas estrelas. A presidente da produtora, Lucille Ball, inicialmente não entendeu o conceito, mas garantiu o financiamento para o primeiro piloto. A rede de televisão NBC rejeitou a primeira versão por considerá-la intelectual demais. Em um gesto histórico de confiança, Lucille Ball autorizou um segundo piloto, algo raríssimo na indústria. Star Trek finalmente estreou em 8 de setembro de 1966. Apesar do impacto cultural imediato, a série lutou contra altos custos e ameaças de cancelamento, durando apenas 3 temporadas até ser encerrada em 1969. Representação social e a quebra de barreiras. Star Trek se tornou um marco pela defesa da igualdade. Em 1966, a escalação de Nichelle Nichols como a Tenente Uhura foi um ato revolucionário. Ela ocupava um cargo técnico de alta responsabilidade, longe dos estereótipos da época. Quando Nichols pensou em desistir da série, ela foi convencida a ficar por ninguém menos que Martin Luther King Jr. O líder ativista afirmou que ela era um modelo fundamental para a comunidade negra na televisão americana. Outro momento histórico ocorreu em 22 de novembro de 1968, com a exibição do beijo entre o Capitão Kirk e a Tenente Uhura. Temendo a rejeição do público conservador, a rede NBC tentou impedir a cena, mas os atores forçaram a exibição ao errarem propositalmente as tomadas alternativas. A recepção do público foi surpreendentemente positiva. Anos depois, Nichols usaria sua fama para ajudar a própria NASA a recrutar mulheres e minorias para o programa espacial real. A filosofia vulcaniana e o conflito ideológico. Durante a terceira temporada da série, foi introduzido o conceito da filosofia vulcaniana conhecida como IDIC, que significa diversidade infinita em combinações infinitas. O símbolo celebrava a cooperação entre diferentes culturas como a maior força de uma civilização. No entanto, a criação desse símbolo gerou tensões nos bastidores. O ator Leonard Nimoy, que interpretava Spock, acusou Roddenberry de introduzir o amuleto apenas para lucrar com a venda de réplicas. Apesar das acusações de mercantilização, o conceito de diversidade infinita foi abraçado pelos fãs e se tornou um pilar do ideal utópico da franquia. Para muitos analistas, essa filosofia foi essencial para consolidar Star Trek como uma obra que ia além do entretenimento, propondo um modelo ético para a humanidade. O impacto na tecnologia e concepções técnicas. A influência de Star Trek na tecnologia moderna é inegável. O comunicador portátil utilizado pela tripulação da Enterprise é frequentemente citado como a inspiração visual para os primeiros telefones celulares dobráveis, como o modelo Motorola Star TAC lançado em 1996. Embora o inventor do celular, Martin Cooper, cite outras referências técnicas, ele reconhece que a série capturou o imaginário popular sobre a comunicação sem fio. Outras previsões incluem as portas automáticas deslizantes. Embora a tecnologia básica já existisse na época, a série popularizou a ideia de portas inteligentes que pareciam prever o movimento humano. Curiosamente, no estúdio de gravação, essas portas eram operadas manualmente por técnicos que puxavam cabos sob o comando do diretor. Além disso, conceitos como a dobra espacial e o teletransporte, embora fictícios, estimularam gerações de cientistas a pensar sobre a física do espaço-tempo e a desmaterialização da matéria. O outro gene e os limites do drama. Um nome muitas vezes esquecido é o de Gene L. Coon, conhecido como um outro gene. Ele foi o roteirista principal durante as primeiras temporadas e o responsável por criar elementos fundamentais como o Império Klingon e a Federação Unida de Planetas. Coon e Roddenberry tinham visões conflitantes. Enquanto Coon gostava de humor e nuances morais, Roddenberry preferia um tom mais sério e acreditava que os conflitos humanos seriam superados no futuro. Essa visão rígida de Roddenberry, mais tarde chamada de Caixa de Roddenberry, proibia discussões graves entre os membros da tripulação. Os roteiristas da série seguinte, a nova geração, achavam essa regra extremamente difícil, pois limitava o drama. Gene L. Coon faleceu em 1973, e muitos atores, incluindo William Shatner, acreditam que ele foi o verdadeiro arquiteto da essência humanitária que define a série até hoje. Controvérsias biográficas e conflitos financeiros. O legado de Roddenberry também possui sombras. Uma das disputas mais famosas envolveu o compositor Alexander Courage. Gene escreveu letras para o tema musical da série, sabendo que elas nunca seriam usadas. Ele fez isso apenas para garantir metade dos direitos autorais da música, uma prática que Courage considerou antiética. Além disso, historiadores militares questionam alguns relatos de sua biografia, como o número exato de missões de combate realizadas na guerra.
Nos anos 80, problemas de saúde e o uso de substâncias químicas afetaram seu comportamento no estúdio. Seu advogado, Leonard Maislich, chegou a interferir ilegalmente nos roteiros, causando revolta entre os escritores profissionais, até ser expulso da produtora pela segurança. Mitos e perguntas sem resposta. Ainda hoje, existem debates sobre fatos da franquia. Por exemplo, embora o beijo entre Kirk e Uhura seja icônico, ele não foi o primeiro beijo interracial da televisão mundial, já que produções britânicas haviam feito o mesmo anos antes. Também existem versões conflitantes nas autobiografias dos atores sobre se houve de fato um contato físico real durante aquela gravação específica. Outro mistério é a real extensão do conhecimento de Gene Hackman sobre sua doença terminal quando ele deixou a produção em 1968. Fechamento. Gene Roddenberry faleceu em 24 de outubro de 1991, devido a complicações de um coágulo sanguíneo. Ele partiu apenas 2 dias depois de assistir a uma versão preliminar do 6º filme da franquia. Após sua morte, os novos produtores tiveram mais liberdade para explorar temas sombrios e conflitos políticos complexos, como visto na série Deep Space Nine. Em uma homenagem final apropriada para um visionário das estrelas, parte de suas cinzas foi enviada ao espaço. Primeiro, de forma não oficial em um ônibus espacial em 1992 e depois em uma missão comercial pioneira em 1997. Suas cinzas orbitaram a Terra por 6 anos antes de queimarem na atmosfera. O legado de Roddenberry permanece vivo na ideia de que a diversidade e a cooperação são o único caminho para o progresso da espécie humana. As fontes consultadas para este dossiê incluem registros biográficos de enciclopédias digitais, arquivos históricos do estado do Texas, documentos de associações de veteranos militares e cronologias oficiais de produção televisiva. Também foram analisados artigos de análise cultural, registros de patentes tecnológicas e depoimentos de historiadores especializados na evolução da ficção científica moderna.